Pai amado, que o Senhor venha usar ele novamente, Pai, como o Senhor sempre usou ele. Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovado, Pai. Que cada dia nós possamos aprender, Senhor, através do teu ensinamento, Pai. Usa ele, Senhor, poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero abraçar todos que aqui estão. Amém? Sejam bem-vindos neste culto a Deus, que é o culto da família, na qual nós estiramos para nós estar orando a Deus pela nossa casa, pela nossa família. Abaixa o meu microfone só um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, eu quero pedir aos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, você possa estar compartilhando esta palavra e ao mesmo tempo recebendo ela de Deus para a sua vida. Queridos, abra a tua Bíblia comigo aí no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Glória a Deus. Eu fiz aqui um cenário aqui no púlpito. Talvez você está se perguntando até agora o porquê, mas você vai entender no decorrer dessa ministração. Eu quero abraçar os irmãos visitantes, a irmã Jéssica, o Carlos e Iranildes. Sejam bem-vindos, está bom, em nosso meio. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. 2 Reis, capítulo 20 e o versículo 1. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 20, o versículo de número 1. Toda honra, toda glória é dado ao Senhor Jesus. Podemos ler, diga amém. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos ler novamente essa ordem. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Levante as mãos, feche os teus olhos, repita comigo: meu Deus, fala comigo, ministra ao meu coração esta palavra, me dá entendimento para que eu possa compreender aquilo que será entregue ao meu coração. Pode tomar o teu assento, igreja. Eu quero pedir a toda a igreja, permaneça com a tua Bíblia aberta. E eu quero pedir a todos, a atenção de todos, as crianças, por gentileza, tá bom? Dê atenção aqui para a palavra, os adolescentes, os jovens, todo mundo, irmão, dê atenção aqui para a palavra que eu vou entregar ao seu coração. Irmãos, o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, está falando aqui da doença e a cura do rei Ezequias. A palavra diz que o rei Ezequias, ele adoece de uma enfermidade gravíssima. E diante desta doença, Deus envia o profeta Isaías até ele para lhe dizer: ponha a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás mais. Agora, irmão, diante deste texto e diante deste contexto, eu quero levar a igreja a entender e compreender se o rei Ezequias colocou a casa em ordem. Deus havia dito ao profeta Isaías dizer ao rei que o mesmo colocasse a sua casa em ordem. Agora, diante desta ordem de Deus, eu quero trazer para você um questionamento. Será que Ezequias, o rei, colocou a sua casa em ordem?
E diante deste texto a gente vai compreender se o rei colocou a casa em ordem ou não. Irmãos, para início de narrativa, eu quero começar dizendo que Ezequias, ele reinou dos 25 anos até os 54 anos. E foram no total do seu reinado 29 anos até a sua morte. Irmãos, e qual foi a origem do rei Ezequias? Olhe para mim. Primeiro, ele era filho do rei que a Bíblia chama ele de ímpio, chamado de rei Acais. Ezequias, ele não teve um exemplo dentro de casa, porque o seu pai não era um cristão, ele não servia a Deus. Acais, ele era um rei ímpio, um rei perverso. E Ezequias, ele não teve um exemplo dentro do seu lar, porque o seu pai foi um homem idólatra, o seu pai foi um homem feiticeiro, foi um homem apóstata e foi um homem também violento. Essas eram as características de Acais, pai do rei Ezequias. Você vai perceber também que mesmo sem exemplo dentro de casa, o reino do norte se tornou uma nação apóstata. E Ezequias, irmãos, em meio àquele caos que foi proporcionado pela vivência do seu pai, a vida de Ezequias resolveu andar com Deus. Mesmo ele não tendo um bom exemplo do seu pai, mesmo ele não tendo um bom exemplo dentro do seu lar, mesmo assim, Ezequias resolveu andar com Deus. Ezequias resolveu viver com Deus. Agora, irmãos, o que o rei Ezequias fez, servindo a Deus, e quando ele se torna também rei, a Bíblia diz que Ezequias, ele foi um homem piedoso, um homem que praticava a piedade, e quando ele se torna rei, ele vai fazer uma reforma religiosa. Quando ele entra para ser rei, ele vai fazer uma reforma no reino que era necessário. A Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, haviam sido negligentes para com a obra do Senhor, e Ezequias vai chamar eles no pátio e vai dizer: por que vocês estão sendo negligentes para com a obra do Senhor? Porque os sacerdotes e levitas, irmãos, eles tinham permitido a imundícia dentro da casa de Deus. Eles tinham permitido, irmãos, que a casa de Deus se tornasse ruína. E eles fecharam a porta da casa de Deus. Eles acabaram com o culto. Então, quando Ezequias se torna rei, ele vai chamar os sacerdotes e levitas e dizer: vocês estão sendo negligentes para com a obra do Senhor. Vocês estão sendo negligentes para com o trabalho do Senhor. Também Ezequias, irmãos, quando ele se torna rei, olhe para mim, ele vai reabrir as portas da casa de Deus. E quando ele faz isso, ele tira da casa de Deus todos os ídolos. Ele restaurou a festa da Páscoa. E neste período Ezequias se tornou um homem piedoso, e ele experimentou um poderoso reavivamento nos seus dias. E a prova, irmãos, que Deus livrou milagrosamente das mãos do império da Síria. E Deus não deixou com que o rei do império da Síria viesse prevalecer sobre a nação de Deus e sobre o rei Ezequias. Mas a Bíblia diz, irmão, que aconteceu que Ezequias adoece mortalmente. Ele adoece de uma enfermidade que poderia levar ele para a morte. E o período que esta doença se manifesta na vida de Ezequias, Ezequias estava no auge do reinado quando ele adoece gravemente. Ele estava no período bom do reinado quando ele adoece. Agora, diante daquela doença, olhe para mim, Deus ele manda um recado por meio do profeta Isaías. E o recado de Deus para o rei era: põe a tua casa em ordem.
porque certamente tu morrerás. Irmãos, ao receber aquela mensagem, o rei, ele ora, ele chora copiosamente. Quando ele recebe aquela mensagem, que era para colocar a sua casa em ordem, primeira coisa que ele faz, ele chora, ele vira o rosto para a parede, e ele vai orar ao Senhor. E diante daquela oração, ele diz: lembra, Deus, da minha vida que eu tenho levado diante de ti. Ele pede para Deus lembrar como ele tinha vivido em piedade. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração e ouviu as suas lágrimas. E Deus mandou Isaías voltar lá e dizer para o rei: o Senhor atendeu a tua oração, e ele está acrescentando mais 15 anos de vida. Por que Deus deu mais 15 anos? Porque o rei já era um rei velho, e o que o corpo dele aguentava viver era apenas mais 15 anos, irmão. Então Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Agora você vai perceber que Ezequias, diante daquela obra milagrosa, ele pede um sinal de Deus. E para Deus dar esse sinal para Ezequias, Deus vai ter que mexer na estrutura do universo para atender o seu pedido. O relógio de Acais volta a 10 graus a sua sombra, e Ezequias é atendido com esse grande milagre, irmãos. Agora olhe para mim, o que fez Ezequias diante dessas atitudes divinas? Irmãos, o que fez Ezequias diante deste feito extraordinário de Deus? A Bíblia diz que longe de se humilhar diante do tamanho milagre, Ezequias se exaltou. Em vez dele se humilhar porque Deus ter curado, Deus ter restaurado a sua saúde, em vez dele se humilhar, ele se exaltou. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Abra a tua Bíblia. Vai marcando Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Agora, irmão, diante de uma comitiva que veio da Babilônia, a Bíblia diz que vieram para congratular-se pela cura milagrosa. E a Bíblia diz que o rei ali, irmãos, da Babilônia, mandou uma comitiva de mensageiro, porque soube que Ezequias havia estado doente. Enviou uma grande comitiva para eles, para congratular-se com eles por causa da sua enfermidade. Agora olhe para mim, quando aquela comitiva chega, aqueles mensageiros do rei da Babilônia, chega diante de Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias mostrou toda a sua riqueza para demonstrar o seu poder. Ele abriu, irmão, ele abriu as portas do seu armazém de arma, ele abriu a porta do seu armazém de tesouro, de prata e ouro, e ele mostrou tudo que havia para os mensageiros ali do rei da Babilônia. E a Bíblia diz, irmão, que em vez de engrandecer a Deus, ele engrandeceu a si mesmo. Quando ele mostrou a riqueza, a arma, o ouro, a prata para os mensageiros do rei da Babilônia, ele estava mostrando para aqueles homens que ele era poderoso, que ele tinha poder, que ele tinha glória, ele tinha força. Em vez dele engrandecer a Deus, ele vai engrandecer a si mesmo. Olhe para mim, irmãos, e diante disso, Deus ele repreendeu Ezequias, dizendo que a sua riqueza e seus filhos serão levados cativo para a Babilônia. E quando é que Deus vai repreender Ezequias? 2 Reis, capítulo 20, versículo 17 ao versículo 19. Agora, irmão, quando o rei Ezequias, ele mostra o tesouro para os mensageiros do rei da Babilônia, agora entra aqui o perigo de mostrar o tesouro aos inimigos. Repita para o irmão, diga: o perigo de mostrar o tesouro aos inimigos. Agora, irmão, por causa da enfermidade de Ezequias, o rei da Babilônia enviou carta, diga carta, enviou mensageiro, enviou presente de solidariedade a Ezequias. E quando Ezequias, irmão, recebe o mensageiro, mostrou tudo o que de importante havia no seu reino. Agora olhe para mim,
Ezequias mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de arma. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, irmão. Ezequias abriu o coração e abriu as portas do seu reinado para mostrar para pessoas que não deveriam ter visto aquelas riquezas. Ele abriu e mostrou o tesouro aos inimigos. Olhe para mim. Agora, irmão, nem em sua casa, nem todo em seu domínio. Certamente isso foi um grande erro de Ezequias, porque quando ele mostra o tesouro para os inimigos, ele ficou vulnerável diante do rei da Babilônia. Agora, aplicando isso, essa história para o mundo espiritual, olhe para mim, jovem, aplicando para o mundo espiritual, é um perigo muito grande mostrar a nossa riqueza diante de Satanás, irmão, e diante do mundo espiritual que nos rodeia, para que não venhamos ficar vulnerável e perder tudo. Nós não podemos mostrar o nosso tesouro para os inimigos. Agora, irmão, diante disso, Isaías, ele vai dizer para o rei Ezequias que aquela atitude, aquele comportamento do rei tinha uma conotação profética. Como Ezequias mostrou todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza para o mensageiro, para os mensageiros da Babilônia, um dia viria, irmão, um dia chegaria que o rei da Babilônia saquearia o reino de Judá. Como Ezequias mostrou toda a riqueza do seu reino, chegaria um dia que o rei da Babilônia prepararia um exército e viria contra Israel, contra Judá, contra Ezequias, e levaria toda aquela riqueza. Agora olhe para mim, irmãos, e além dele levar toda a riqueza, ele escravizaria o povo de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Ezequias mostrou a riqueza para os inimigos. Irmão, Ezequias não conhecia aquela comitiva, e ele abriu a porta para aquele povo. Você sabia que tem gente, irmão, que tem o mesmo comportamento? Chega gente estranha na casa dele, não sabe nem de onde veio, ele já está falando de tudo, já está contando tudo. Eu tenho maior cuidado na igreja, irmão, com esses pregadores que vêm por aí, que não tem endereço, irmão, e já quer chegar na igreja, já quer pregar, já quer ter oportunidade. Aqui não vai fazer isso. Quem está comigo, levanta as tuas mãos, porque quer pregar. Aqui eu coloco quem tem qualidade, quem eu conheço, quem é daqui, quem congrega comigo, quem obedece, sobe aqui e prega. Mas quem vem por aí, aventureiro, não vai pregar não, irmão. Quem está comigo, levanta as tuas mãos, porque tem que ter endereço, irmão. Quem não tem endereço é Satanás. Satanás chegou diante do Senhor, e Deus vai perguntar: tu vem da onde, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Para pregar aqui, tem que ter endereço, tem que ter igreja, tem que ter pastor. Levanta a tua mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos, irmão. Diga para o irmão, diga: quem não tem endereço é Satanás. A gente tem endereço, temos igreja, temos pastor, temos alguém que nos orienta. Quem pode dar glória, vai dando glória a Deus. Irmãos, agora olhe para mim. Ezequias, ele não colocou a casa dele em ordem. Agora Deus havia dito para Ezequias, através de Isaías: coloca a tua casa em ordem. Agora olhe para mim. A Bíblia vai provar que Ezequias não colocou a casa em ordem. Deus, ele deu ordem para Ezequias colocar a casa em ordem, mas Ezequias colocou a casa em ordem, irmão? Diga comigo, não. Diga bem forte, não. Diga bem forte, não. Pastor, o senhor prova que Ezequias não colocou a casa em ordem? Provo. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 16. A prova que Ezequias não colocou a casa dele em ordem, que o seu filho Manassés tornou-se o pior rei de Judá. A prova que ele não colocou a casa em ordem, que o filho por nome de Manassés foi o pior rei de Judá, irmão. Agora vamos ver
quais foram os maus atos do rei Manassés, que foi filho do rei Ezequias. Irmãos, Manassés, quando ele se torna rei, ele tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai havia destruído. Ele levantou altares a Baal. Agora olhe para mim, irmãos, o filho de Ezequias, em vez de adorar a Deus, em vez de adorar o Senhor, ele vai levantar altar para a idolatria. Ele fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel. Ele adorou todo o exército dos céus e o serviu. Ele edificou altares a todo o exército dos céus, e ambos, irmão, e ele fez isso no átrio da casa do Senhor. Olhe para mim, esse rapaz por nome Manassés, ele vai levantar altares para idolatria dentro da casa de Deus, irmão, onde era para ter o culto, onde era para ter adoração, onde era para ter louvor a Deus, estava tendo adoração à idolatria, a espíritos malignos. Olhe para mim. Também Manassés, ele fez passar os seus filhos pelo fogo, irmão. Ele pegou os seus próprios filhos e ofereceu em sacrifício para demônios, para idolatria. Ele usou de encantamento, ele usou de augúrios, ele instituiu adivinhos e feiticeiros. Ele abriu mão dos sacerdotes, ele abriu mão dos levitas, e ele ficou do lado dos adivinhos e feiticeiros, irmão. Também este homem, por nome Manassés, ele fez muito mal aos olhos do Senhor. Ele provocou a ira do Senhor, irmão. Ele pôs imagem esculpida na casa de Deus em Jerusalém. Olhe para mim. Você vai perceber, irmão, como este homem foi mau e perverso. Ele pega a casa de Deus, ele faz uma imagem, que é o lugar para adorar a Deus, e ele coloca uma imagem no lugar que é para Deus habitar, irmão. Ele provocou a ira de Deus, irmão. E este homem fez pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes deles, irmão. 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 16. Você tem todas essas verdades aqui, olhe para mim agora. Também este homem, por nome de Manassés, com seus ídolos, ele fez Judá pecar, irmão. Ele fez o povo de Deus pecar. Ele era o rei, que era para direcionar o povo em servir a Deus. Ele fez o povo pecar. Ele derramou muitíssimo sangue inocente, olhe para mim. Ele matou muitas crianças para fazer sacrifício. Irmãos, ele encheu Jerusalém de uma ponta a outra de sangue. Esse homem por nome Manassés, ele manchou a nação de sangue, irmão, fazendo sacrifício. E por que ele fez isso, irmão? Porque o pai Ezequias não colocou a casa em ordem. Levanta a tua mão. Porque o pai Ezequias não colocou a casa em ordem. Porque a ordem de Deus não foi para Manassés. A ordem de Deus não foi para o filho. Olhe para mim agora. A ordem de Deus não foi para o filho. A ordem de Deus foi para o pai. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmão, quem tem que colocar ordem na tua casa não é teu filho não. É você que é o pai. Quem está comigo, levanta a tua mão. Desculpe a minha sinceridade. Tem criança, irmão, de 5 anos, 7 anos, que dá tapa na cara da mãe e a bobona fica rindo. Diga glória a Deus. E o bobão fica rindo. Diga glória a Deus. Coloca a tua casa em ordem. Levanta a tua mão, diga glória a Deus. Coloca a tua casa em ordem. A ordem não foi para o filho, a ordem foi para o pai Ezequias. Olhe para mim agora, irmão. Agora o cativeiro babilônico que ocorreu mais de 100 anos depois, olhe para mim agora, foi gerado aonde, pastor? O cativeiro babilônico que surgiu 100 anos depois, surgiu aonde, igreja? Dentro da casa de Ezequias. Sabe por quê, irmão, que o cativeiro veio contra a nação 100 anos depois? Porque Ezequias não colocou a casa dele em ordem, irmão. Agora olhe para mim. Pastor, onde é que está isso? Jeremias capítulo 15, versículo 1 até o versículo 4. Abre a tua Bíblia. O povo foi para a Babilônia em cativeiro porque Ezequias, o rei, não colocou a casa em ordem. Olhe para mim. Olhe para mim, igreja.
Deus deu ordem para Ezequias. Deus não deu, mas Ezequias não deu ouvido para a ordem de Deus. Irmão, tem muita casa perecendo aí, não é por falta de ordem de Deus. Deus já deu ordem, Deus já disse, Deus já revelou. Coloca a coisa em ordem, não deixa virar bagunça, te conserta, te ajeita. Não é por falta de ordem de Deus, é porque a pessoa não quer ouvir, mas a ordem já foi dada. Quem está comigo, levanta a tua mão. Não é falta de ordem de Deus, irmão. Olhe para mim, por favor. Não deixe essa palavra entrar no ouvido e sair no nariz para sair mais ligeiro. Olhe para mim. Não deixe essa palavra escapulir. Olhe para cá. Porque é um alerta de Deus para nós, irmão. Irmão, quem ainda não colocou a casa em ordem, não está preparado para morrer. Olhe dentro dos olhos azuis do irmão, diga: se a tua casa não está em ordem, você não está preparado para morrer. Se a tua casa não está em ordem, você não está preparado para ir, irmão. Quem não colocou a casa em ordem ainda, precisa colocar a casa em ordem. Agora olhe para mim, não basta os pais andarem com Deus, os filhos também precisam andar com Deus, irmão. Não adianta você dizer: mas pastor, eu sou um pai, eu estou na igreja, o meu menino tem 12, tem 13, ele escolhe o caminho dele. Não, irmão, eu aprendi isso de berço com meu pai. O meu pai dizia que criança e velho não se manda. Quem está comigo, levanta a tua mão. Filho, quem manda nele é os pais. E os pais velhos, os pais velhos quem manda já é os filhos. Diga glória a Deus, diga aleluia. Repita comigo, diga: criança e velho não se manda. É, irmão. Estou falando daquele velho debilitado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, diga aleluia. Aquele debilitado já, diga glória a Deus, que recebe ordem do filho. Diga aleluia. Irmão, temos que colocar a casa em ordem. Não basta os pais andarem com Deus, os filhos precisam andar também. Esse negócio do filho bater o pé, irmão, com 12, 13 anos. Eu não vou para a igreja. Você vai, que aqui quem manda é eu. Diga glória a Deus, diga aleluia. Quem pode dar glória para glorificar o Senhor, levanta as tuas mãos. É, irmão. Temos que colocar a casa em ordem. Levante a tua mão. Irmãos, eu acho lindo, meu querido, eu acho lindo uma lição na história de Abraão e Isaac. Deus chama Abraão para levar Isaac lá para o monte, para oferecer em sacrifício. Irmãos, quando chega, Abraão sai de madrugada, pega a lenha, pega 2 servos, coloca a lenha na costa do jumento e vai ao pé do monte. Quando chega no pé do monte, irmão, não é o velho Abraão que vai pegar a lenha e colocar na costa e subir, não. Quem vai subir com a lenha é Isaac. Quem está comigo, levanta a mão. Quem vai levar a lenha do pé do monte até lá em cima para o sacrifício não é o velho Abraão, porque o velho Abraão não aguenta mais carregar a lenha. Mas Abraão nos dá uma lição muito interessante. Ele desde cedo, ele colocou a lenha na costa do Isaac. Levanta a tua mão. Quem pegou a palavra, levanta as tuas mãos. Não, pastor, meu menino é adolescente, não pode nem encher garrafa. Pode, levanta a tua mão. Levanta a mão os Abraão aqui, levanta a mão os Abraão. Diga: coloque a lenha na costa do Isaac. Ensina o Isaac a carregar a lenha. Levanta a tua mão. Porque se você não ensinar o Isaac a carregar a lenha hoje cedo, encher garrafa em casa, lavar louça, ter compromisso na escola, o Isaac vai crescer sem responsabilidade, e quando a cana estiver dura, tu não entorta mais ela. Quem está comigo, levanta a tua mão. A hora de entortar a cana é agora, irmão. Que o menino é pequeno, que tu consegue dar uma entortada na cana. É a hora que você consegue dobrar o cipó, porque quando o cipó endurecer, tu não vai conseguir dobrar mais. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmão, olhe para mim, por gentileza, não ignore a minha palavra. Mas tem mamãe chorando hoje, irmão. Tem mãe chorando hoje por causa de filho, pai chorando hoje porque o filho está preso, o filho foi morto. Por quê? Porque não entortou a cana, não entortou o cipó quando conseguia. Agora o filho está roubando, o filho está se prostituindo, e a abençoada está chorando nas costas do pastor. Pastor, ora por mim. Mano, tem que dar vontade de dizer assim: bem feito, porque tu não colocou a casa em ordem. Quem está comigo, levanta a tua mão para glorificar.
Irmão, sabe por quê? Porque é responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade da igreja educar filho de ninguém. É responsabilidade dos pais. É você que tem que colocar a lenha na costa do Isaac. Cadê os Abraão aqui? Levanta a tua mão. Quem é o Abraão aqui? Levanta a mão. Quem é o Abraão? Levanta a mão. Levanta a mão. Você que é papai, você que é mamãe. Você que não tem filho ainda, mas está à espera, levanta a mão também. E receba de Deus, irmão. Não tire, irmão. Não tire a lenha da costa do Isaac. Olhe para mim. Tem Abraão aí, irmão, que já está velho, não aguenta mais. Está cansado. Trabalha de sol a sol. E o Isaac no videogame o dia todinho, irmão. Quebra esse negócio. Diga glória a Deus, diga aleluia. E o Isaac fazendo o que quer na telha. Pinta o 7, pinta o 8, pinta o 9, pinta o 10. Vai dando glória a Deus, diga, tem misericórdia. Coloca a lenha na costa do Isaac. Diga glória a Deus, diga aleluia. Não basta os pais andarem com Deus. Os filhos também precisam andar com Deus, irmão. Agora olhe para mim agora. E você? Já colocou a tua casa em ordem? A nossa casa está em ordem, irmão. A nossa casa está em ordem. Irmão, você está preparado para se encontrar com Deus hoje? Será que a nossa casa está em ordem? Agora olhe para mim, igreja. Olhe para cá. Olhe aqui para o cenário que eu montei aqui. Isso aqui é uma representação de uma casa. Quando eu estava montando, eu percebi um desconforto em algumas pessoas que perguntaram. E você vai ver na mensagem. Você vai perceber na mensagem o que é isso. Isso aqui é uma casa, irmão. Ó. Uma representação de uma casa que está arrumada. Essa casa aqui está arrumada, irmão? Ela está o quê? Ela está bagunçada. Essa casa está em ordem, irmão? Ela não está em ordem, por quê? Porque aqui o puxador de água era para estar aqui? Não era. Essa cadeira era para estar com o pé para cima? Não, não era, irmão. Aqui, ó, as pernas para cima, o assento para baixo. Esse cesto aqui, irmão, ó, com o pano de fora era para estar assim? Olha aqui. O lugar de colocar o paletó jogado no chão. Aqui a mesa virada. Toalha jogada. Quem está se identificando, diga amém. É, irmão. Essa casa precisa ser colocada em ordem. E a palavra de Deus para nós é: ponha a casa em ordem. Agora olhe para mim, igreja. Não se põe a casa em ordem com palavras bonitas. Não adianta eu olhar para essa casa aqui e dizer assim: ô mesa linda, tu é linda. Se levanta, pelo amor de Deus. Se levanta, bora. Se coloca de pé, bora mesa. A casa não se põe, irmão. Não se põe a casa em ordem com palavras bonitas. Olhe para mim. Não se põe a casa em ordem apenas orando. Olhe para mim. A casa aqui está desarrumada. Agora imagina se eu ficar aqui no meio da casa só orando: Deus, a minha casa está desarrumada. Olha, Deus, o senhor não está vendo que a casa está tudo fora do lugar? Deus, o que é que eu faço? Irmãos, não se põe a casa em ordem apenas orando, porque não vai resolver. Olhe para mim. Olha para cá agora. Não se põe a casa em ordem com palavras de vitória. Eu estou no meio da casa bagunçada e alguém libera uma palavra para mim: pastor, o senhor é vitorioso. Aí eu recebo a palavra. Mas eu estou no meio de uma casa que está faltando ordem. Eu tenho palavra de vitória na minha vida, eu tenho palavra de conquista, eu tenho oração, mas a minha casa continua fora de ordem. Quem está recebendo, levanta a mão. Eu estou fazendo tudo, mas a minha casa continua fora de ordem. Olhe para mim, jovem, olhe para cá, que eu preciso entregar essa mensagem de Deus para você. Irmão, não se põe a casa em ordem com declarações. Imagina eu olhar aqui para a desordem que está na minha casa e dizer assim: eu declaro pela ordem de Deus que tudo que está aqui vai mudar. Aí eu olho, continua a mesma coisa. Porque é isso que acontece lá na tua vida, é ou não é? Eu vou entregar, levanta a tua mão. Tem pessoa declarando palavras,
Eu declaro, eu determino, eu mando. E a casa é uma bagunça. As coisas continuam a mesma coisa. Diga glória a Deus. Pastor, se eu pregar assim eu não venho mais. Paciência, eu vou entregar a palavra de Deus. Levanta a tua mão. Olha para mim. Não se põe a casa em ordem com declarações. Não adianta eu olhar para esse caos aqui, irmão Daniel, dizer assim: eu declaro que muda. Muda? Não muda. Não adianta eu dizer assim: o filho que está na droga, a mesa que está virada, vai sair da droga. Não vai. Não vai. Porque com declarações, não se põe a casa em ordem com declarações, irmão. Pode ser declaração espiritual. Olhe para mim agora, criança, jovem, por gentileza, que isso aqui é sério. Como é que põe a casa em ordem, pastor? Se põe a casa em ordem com atitude de mudança. Diga comigo, como é que se põe a casa em ordem? 1, 2, 3, com atitude de mudança. Olhe para mim. Olha aqui para a minha casa. A minha casa está toda desarrumada, tá? Tá ou não tá? Agora, para mim mudar isso aqui, como é que eu faço? Eu tenho que ter atitude de mudança. Porque não é Deus que vai colocar a casa em ordem. Quem vai colocar a casa em ordem é eu e você. Agora vem cá, irmão Daniel, segura o microfone aqui para mim. Agora olhe para mim, é Deus, é como se Deus dissesse para Ezequias: Ezequias, não é eu que vou colocar em ordem, quem vai colocar é tu, rapaz. Então, como é que eu coloco a minha casa em ordem? É com atitude de mudança. É eu que vou lá na minha casa, é eu que vou chegar lá na minha casa e eu vou mudar. Eu vou levantar isso aqui. Ó. Estou colocando a minha casa em ordem. Vamos lá, irmão, vai dando glória a Deus. Aleluia. É eu que vou chegar lá, irmão, com as coisas que estão erradas, e eu vou colocar o que? A minha casa em ordem. É eu que vou colocar as coisas direitinho, irmão. É eu que vou pegar aqui a toalha que o marido deixa no chão e vou lá, irmão. Não é falando não, ó. Que as coisas, ela não muda falando. Que se falasse e resolvesse, irmão, o cenário mudava o Brasil, que passa o dia todo falando. Quem está comigo, levanta a mão. É a atitude, irmão, que muda. Eu vou lá, não vou falar nada para o marido, vou dobrar a toalha e vou colocando a minha casa em ordem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque se eu ficar falando aqui, ô seu cabeçudo, tu nem levanta a toalha, a minha casa não vai ficar em ordem, irmão. Porque falar não resolve. Diga comigo, falar não resolve. Vamos lá, 1, 2, 3, diga: falar não resolve. Falar não resolve. Diga: falar não resolve, irmão. Tem que ter atitude de mudança para mudar a casa. Vamos lá. O que eu estou fazendo? Eu estou organizando a minha casa. Eu vou pegar agora a cadeira que está, ó. Eu vou colocar a casa em ordem, irmão. Eu vou pegar aqui o cesto, ó, e vou colocar o cesto em ordem. Vou pegar aqui, vou colocar o pano dentro e estou colocando o quê? O que eu estou fazendo? Obrigado, irmão Daniel. O que eu estou fazendo na minha casa? Eu estou colocando a minha casa em ordem. Diga glória a Deus. E foi Deus, irmão, foi Deus que colocou a casa em ordem para mim? Foi Deus? Foi eu, irmão. Foi eu que coloquei a casa em ordem. Agora olhe para mim. Deixa eu concluir algo aqui. Irmão, você percebeu que na hora que estava uma desordem aqui, as coisas bagunçadas, os irmãos vieram, cantaram. Os irmãos vieram, oraram. Os irmãos vieram louvar a Deus no meio da bagunça. Você vai perceber que a bagunça, ela só incomoda no primeiro momento. Mas vai passando, você vai se acostumando com a bagunça. Você percebeu que os irmãos cantaram aqui no meio da bagunça, louvaram no meio da bagunça, e a bagunça não incomodou? Porque se você não se atentar para a desordem, você vai se acostumando com a desordem, e você acha que é normal. Quem está comigo, levanta a mão. Até que chegou alguém que não se conformou com a desordem e colocou o quê, irmão? A casa em ordem. Quem está comigo, levanta a mão. Agora olhe para mim agora. Como é que a casa coloca em ordem? Com atitude de mudança, mulher. Não adianta você querer que o teu marido mude se tu é reclamona da vida. Não vai mudar. Não adianta, irmão. Você querer ter o pão na mesa, pastor, lá em casa é uma luta. Se você passa o dia todo se embalando, não vai. Diga glória a Deus, diga aleluia. Não vai, se levanta, inventa alguma coisa. Deus vai ser contigo. Quem recebe isso aqui, levanta a tua mão para glorificar o Senhor. Agora, irmão, olhe para mim.
olhe para cá, muitas das vezes nós não aceitamos o erro no templo da igreja. É ou não é? Quando a gente vê um erro na igreja, o que a gente faz? Eu não concordo, o pastor está errado, deixou o fulano cantar lá, ó. Eu vi. Porque muitas das vezes nós não aceitamos o erro no templo da igreja, mas aceitamos o erro no templo que é do Espírito Santo. Já viu como a gente cai nesse erro, irmão? A gente aponta porque a igreja é errada, o pastor é errado, mas o erro está lá no teu templo. Quem também levante a mão. Muitas das vezes nós não aceitamos o erro nós não aceitamos no templo da igreja, mas aceitamos no templo do Espírito, que é o nosso corpo, a morada do Espírito Santo, irmão. O que adianta, irmão, o que adianta, olhe para mim. Porque rebelde, muitas das vezes, não é aquele que sai discordando. Rebelde também é aquele que fica querendo mudar a estrutura. Quem está comigo, levante a mão. Irmão, Sansão passou a vida toda dele querendo ir contra a estrutura, que eram os filisteus. E ele vai morrer debaixo da estrutura. É ou não é? Ele vai morrer debaixo da estrutura. Então não adianta eu querer mudar a estrutura. Eu estou na igreja, eu vou sair porque eu não concordo. Tem que mudar, porque se não mudar vão me embora. Tu vai morrer debaixo da estrutura. Não perca o seu tempo querendo mudar nada, irmão. Quem está me dando, levante a mão. Não perca o seu tempo com isso. Amém? Irmãos, eu sou assim, se o meu líder der uma ordem, está feito, pastor. O que se ordenar está feito. Não vou questionar, não. Eu vou querer mudar a estrutura para quê? Porque se eu ficar querendo mudar a estrutura, eu vou morrer debaixo da estrutura. Que eu não vou conseguir mudar. Quem recebe isso aqui, levanta a tua mão. Diga comigo, coloque a casa em ordem, irmão. E quem é que tem que colocar? Fique em pé agora, por gentileza. Quem recebe essa mensagem? Quem recebe? Quem recebe, irmão? Você recebe, jovem? Vamos colocar nossa casa em ordem. Não canta com a casa fora de ordem. Não prega com a casa fora de ordem. Não está no coral com a vida toda bagunçada, irmão. Deus está dizendo, vamos colocar a casa em ordem. Sabe por quê? Porque se nós não se atentar para cumprir a ordem de Deus, a falta de obediência pode gerar consequência lá na frente. Fique em pé agora, feche os teus olhos. Vamos louvar o nosso Deus. Feche os teus olhos aí agora, eu vou orar. Para Deus nos ajudar a nos colocar a nossa casa em ordem. Coloca a mão no coração. Quem quer, quem vai tomar atitude hoje? Muitas vezes tem coisa na nossa vida que está fora de ordem. E como é que muda? Com atitude de mudança, irmão. Oramos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Pai querido, nós ouvimos esta mensagem. Nós ouvimos este sermão, Pai. Nós ouvimos essa palavra, Senhor. Meu Deus, vai tocando em meu coração. Vai tocando no coração do meu irmão. Vai tocando no coração da minha irmã. Vai tocando no coração, Pai, desse filho. Pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Vai visitando a Tua igreja agora. Que nós entenda, Pai, que nós precisamos sim colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos, Pai, ó meu Pai, consertar, ter atitude de mudança para que a nossa casa esteja em ordem, Pai. Toma nossas vidas, Senhor, que nós possamos entender, compreender aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando, Senhor, que nós possamos colocar a nossa casa em ordem. Ó Pai, ajuda, Senhor, feche os olhos, igreja. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Se nós estiver errando, ajuda-nos a acertar. Se eu estiver errando como pastor, se eu estiver errando como esposo, como pai, ó meu Deus, ó meu Senhor, me ajuda, Senhor, ajuda nós colocar a nossa casa em ordem, Pai. Ajuda nós ter atitude de mudança para que a nossa casa venha ser uma casa, Pai, em ordem. Ó meu Deus, toma a nossa casa, toma a nossa família, em nome de Jesus. Agora, deixa Deus te visitar, irmão. Agora, feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo visitar. Glória a Deus, louve bem forte. Glória a Deus, maravilha. Isso. Diga para que Deus é bem-vindo na tua vida. A casa é sua. Isso. Se é dele, pode entrar. se é dele, tem que ter ordem na casa. De mim. Se
é dele, tem que ter ordem. Aleluia. Esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua. Declare nesta noite. Nós deixamos Deixe ele fazer a mudança. Diga para ele que você vai mudar nesta noite. Glória a Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, Se é dele, deixa ele habitar. Se é dele, deixa ele tocar. Se é dele, deixa ele corrigir. Se a casa é dele, deixa ele operar. Se a casa dele, deixa ele fazer da maneira dele. Aleluia. Receba a presença de Deus. Receba a presença do Espírito. Receba o toque de Deus aqui agora. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe o renovo de Deus agora. Se a casa dele é do jeito dele, se a casa dele não é do nosso jeito, é do jeito dele. Aleluia. Apareça. Aleluia. Feche os olhos. A casa é dele, irmão. A tua vida é dele. Então deixa ele fazer do jeito dele. Se a casa é de Deus, não podemos fazer do nosso jeito. Pode repetir. Essa casa é sua. Deus quer lavar pessoas aqui. Deus quer te purificar. Feche os olhos, jovem. Feche os olhos. Deus quer te purificar aqui agora. Deus quer tocar em você aqui agora. Deus quer te dar esperança. Deus quer trabalhar na tua mente, no teu coração. Aleluia. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa,
Glória a Deus. Abre as mãos, igreja. Deixa Ele ser dono da tua casa. Diga para Deus: Deus, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Não é da nossa maneira, igreja, é da maneira dEle. Se a casa é dEle, a ordem é dEle. Se a casa é dEle, é da maneira dEle, não é da nossa maneira. Aleluia, Jesus. Não pode ser do meu jeito, porque a casa não é minha, a casa é dEle. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem não é para afrontar você, irmão. Essa palavra é um alerta de Deus para mim e para você. Eu sou o primeiro a receber. Cadê o segundo que recebe essa palavra? Não é para afrontar nós, é para nos alertar. Nós precisamos estar com a nossa casa em ordem, que o nosso Deus não trabalha com as coisas fora de ordem. O nosso Deus trabalha com as coisas em ordem. Você quer que Deus opere na tua vida? Vamos estar com tudo em ordem, que Deus trabalha com a nossa vida em ordem. Vamos fazer oração da família. Segura na mão da tua esposa, do teu esposo. Junta aí os filhos, junta todo mundo, que vai fazer a oração da família agora, para abençoar todas as famílias desta igreja. Junta aí, irmão, junta todo mundo. Glória a Deus, junta aí, vamos estar orando para Deus abençoar, amém, a sua casa, a sua família. Deus, que a nossa família acima, ó, junto, alicerçados, oramos ao Senhor. Grande Deus e eterno Santo Pai, nós queremos te agradecer pela nossa família, Pai. Te agradecemos pela nossa casa, te agradecemos pelo nosso lar, Pai. Ó Deus, que a nossa casa ela esteja em ordem, Pai. A nossa família esteja em ordem. Ensina-nos a tratar bem as nossas esposas. Ajuda-nos a tratar os nossos filhos. Ajuda, Pai, os filhos a obedecer os pais. Ó Deus, que a nossa casa esteja em ordem, Pai, para que nós não venhamos pagar a consequência futura, Senhor. Ó meu Deus, com nossos filhos, não deixa, Pai, que esta palavra seja um alerta do Senhor para nossas vidas, Pai. Nós recebemos esta palavra, nos alicerça como família e nos abençoa, Pai. Que o nosso lar seja abençoado, nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Não abra mão da sua família. Faz assim, balança a mão da esposa, diga: não abra mão da sua família. Não abra mão, irmão, da sua casa, do seu lar. Amém? Deus abençoe. Dê uma salva de palmas bem forte, que exalta e glorifica o Senhor Jesus. Os irmãos da live, Deus abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família. Pode concluir em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Queridos, vamos concluir o trabalho de Deus. Eu quero agradecer